Há períodos em que o universo tira. Há períodos em que ele testa. E há períodos em que ele dá. Generosamente, abertamente, sem condições. E aquilo que começa no dia 29 de março é justamente um desses períodos. Vênus, o planeta do amor, da beleza e do valor, entra em Touro, na sua própria casa, ali onde ela está mais forte, onde nada atrapalha, nada distorce, nada limita. E não se trata de um dia apenas. É o início de um ciclo que se desenrolará nas próximas semanas e que trará consigo aquilo que muitos esperavam: abundância. Não como uma palavra bonita, não como uma promessa distante, mas como um estado real, palpável, em que a vida começa a encher-se de relações, oportunidades, calor, significado. Tal como um rio que durante muito tempo esteve represado e finalmente encontra o seu leito. Mas há uma coisa que vai determinar se vocês recebem deste ciclo tudo aquilo que ele traz ou se passarão ao lado. E é sobre isto que quase ninguém fala. Daqui a pouco explicarei exatamente o que quero dizer com isto. Até lá, eis o que é importante saber. Aquilo por que passaram esta semana, provações, clareza, libertação, nada disso foi por acaso. Foi uma preparação. E dentro de minutos, vão perceber para quê. Para compreender a dimensão daquilo que começa no dia 29 de março, é preciso entender uma coisa sobre Vênus e Touro. Porque este não é um trânsito qualquer de um planeta de um signo para outro. É um regresso à casa. Na astrologia, existe um conceito, o domicílio. É a posição em que um planeta se encontra no signo que rege, no seu próprio signo, no seu território, segundo as suas regras. É como a diferença entre viver num hotel e voltar para a própria casa. Num hotel, pode-se sobreviver. Pode-se até estar confortável. Mas somos sempre convidados. Estamos sempre a adaptar-nos um pouco. Sempre um pouco deslocados. Em casa, porém, tudo é diferente. Em casa, as paredes conhecem-nos. Em casa, cada coisa está no seu lugar. Em casa, não precisamos de explicar quem somos, porque aquele espaço é aquilo que somos. Vênus viajou nas últimas semanas. Passou por Carneiro, o signo do fogo, do impulso, da franqueza. Ali fez calor. Ali houve honestidade. Ali ocorreu a cura em Quiron, profunda, verdadeira, irreversível. Mas Carneiro não é a casa de Vênus. É território de Marte, território do guerreiro. Vênus ali trabalhou, mas não descansou. Agiu, mas não floresceu. Cumpriu a sua missão, mas não foi plenamente ela própria. E eis que no dia 29 de março, ela atravessa a soleira. Entra em Touro. E nesse momento, é como se alguém tivesse rodado o botão do volume até ao máximo. Tudo aquilo de que Vênus é responsável, e ela é responsável por muito, entra em plena potência. O amor. Não como conceito, mas como sensação. Uma sensação quente, corporal, viva de ligação com outro ser humano. A beleza. Não como imagem, mas como capacidade de ver o belo no comum. Na luz da manhã na parede, no cheiro do café, no toque que nada exige em troca. O valor. Não como número na conta bancária, mas como um saber profundo. A minha vida tem peso. Aquilo que faço tem importância. Aquilo que sou é suficiente. E o que distingue fundamentalmente Vênus em Touro de Vênus em qualquer outro signo é o seguinte: ela não tem pressa. Touro é um signo de terra. Não persegue o resultado. Ele cultiva, lentamente, com solidez, saboreando cada etapa. Quando Vênus está aqui, a abundância não chega como um prêmio de lotaria, nem como um clarão súbito, nem como um presente caído do céu. Ela chega como uma colheita, como o resultado daquilo que foi semeado. E é por isso que tudo o que passaram até este dia, cada decisão,
cada provação, cada momento de clareza tem importância. Foram as sementes. No dia 29 de março, começa a época da colheita. E esta época não é de um dia apenas. Vênus permanecerá em Touro durante várias semanas. Isto significa que aquilo que agora se abre não é um clarim que se apagará de manhã. É uma corrente que ganhará força dia após dia. Como a primavera, ela não chega numa única manhã. Primeiro, os primeiros rebentos. Depois, a primeira verdura. Depois, a floração. E cada dia é um pouco mais do que o anterior. Um pouco mais quente, um pouco mais brilhante, um pouco mais pleno. Na astrologia, considera-se que o período de Vênus em domicílio é um dos melhores momentos do ano para tudo o que está ligado aos valores. Decisões financeiras iniciadas neste período assentam numa base mais sólida. Relações que nascem ou se aprofundam constroem-se sobre um alicerce verdadeiro, não sobre impulso. Projetos criativos ganham aquela profundidade e beleza que distinguem o ofício da arte. Até as coisas simples do dia a dia, a comida, a roupa, o espaço à nossa volta, começam a ser sentidas de forma diferente, mais plena, mais saborosa, mais valiosa. Porque Vênus em Touro devolve-nos uma capacidade que perdemos na correria, a capacidade de desfrutar daquilo que já existe. Não daquilo que um dia virá a ser, mas daquilo que já está aqui. Mas há uma questão que determina tudo. A abundância é um estado que precisa de ser deixado entrar. Não conquistado, não merecido, não ganho. Deixado entrar. E é precisamente aqui que a maioria das pessoas sente a maior dificuldade. Por quê? Porque entre elas e a abundância há qualquer coisa invisível. E eis o paradoxo sobre o qual quase ninguém reflete. A abundância está perto, esteve sempre perto. As oportunidades existiam. Havia mãos estendidas, a vida oferecia. Mas algo interior, silenciosamente, despercebido, automaticamente, recusava. Não de forma brusca, não de forma ostensiva, mas como recusamos aquilo que consideramos não ser para nós. Lançamos um olhar rápido e seguimos em frente, sem sequer notar que tínhamos passado ao lado de algo importante. Esta é a parede invisível. E ela não é feita de circunstâncias. Não é feita de falta de sorte. Não é feita de um mundo avarento que nada dá. É feita de uma única sensação. A mim, não me é devido. Não de forma grosseira. Ninguém diz estas palavras a si mesmo. Mas o corpo sabe. O corpo lembra-se do momento em que estendeu a mão para algo bom e não o recebeu. Ou recebeu, mas com condições. Ou recebeu e depois foi-lhe retirado. E desde então, instalou-se dentro de si um vigilante silencioso que filtra tudo o que chega. O que é mal, ele deixa passar. Estamos habituados ao mal. O mal é familiar e por isso seguro. O bom, porém, ele retém. Examina. Procura a armadilha. Porque o bom é um território onde um dia houve dor. Certamente conhecem esta sensação em alguma das suas formas. Alguém vos diz algo caloroso e, em vez de alegria, surge um desconforto interior. A vida oferece algo inesperadamente bom, e a primeira reação não é obrigado, mas qual é a armadilha? Aparece uma oportunidade, ideal, como se tivesse sido feita para vocês, mas a mão não se estende. Como se entre vocês e essa oportunidade houvesse um vidro. Vê-se, está perto, mas não se consegue agarrar. Isto não é humildade. Isto não é realismo. Isto não é, eu simplesmente não acredito em coisas fáceis. Isto é o trabalho daquele vigilante que um dia vos protegeu da dor, e agora protege-vos da alegria. Porque para ele não há diferença entre dor e alegria. Ambas são uma ruptura com a ordem habitual. Ambas são perigo. E ele bloqueia tudo o que foge à norma. Mesmo que essa norma já esteja apertada há muito tempo. Mesmo que essa norma já tenha sido ultrapassada há muito. E eis o que Vênus em Touro faz com este vigilante. Ela não luta contra ele, não arromba a porta, não o flanqueia. Ela faz algo muito mais poderoso. Cria uma sensação de segurança tão estável
que pela primeira vez em muito tempo, o vigilante relaxa. Não desaparece, relaxa. Deixa de examinar cada sinal que chega à procura de ameaça. E nesse relaxamento, abre-se uma fenda. Pequena, mas suficiente para que o bom comece a penetrar. Touro é o signo mais enraizado do zodíaco. Não promete milagres, não grita, tudo vai ficar maravilhoso. Simplesmente cria um espaço onde o corpo sente, aqui é seguro, aqui pode-se, aqui não vão tirar-me. E quando o corpo sente isto, acontece algo surpreendente. Os filtros enfraquecem. E aquilo que sempre esteve presente, mas não era permitido entrar, de repente começa a ser recebido. Um elogio, pela primeira vez, é aceite como verdade, não como mera educação. Uma proposta, pela primeira vez, é considerada a sério, não descartada com o habitual, isto não é para mim. O amor, pela primeira vez, é deixado entrar sem revista prévia à procura de ameaças. Os neuropsicólogos chamam a isto expansão da janela de tolerância. Existe um intervalo de experiências que o sistema nervoso considera seguras. Dentro dessa janela, a pessoa consegue sentir, aceitar, agir livremente. Fora dela, os mecanismos de defesa ativam-se. Luta, fuga, paralisação. Na maioria das pessoas, esta janela está estreita, especialmente no que diz respeito a receber. Dar é familiar. Receber é inquietante. Vênus em Touro expande suavemente esta janela, dia após dia. Não derruba as paredes, afasta-as. E aquilo que ontem parecia bom demais para mim, amanhã torna-se norma. Uma nova norma. Uma norma que inclui a abundância, não como exceção, mas como um estado natural. E eis o que há de mais bonito nisto. Isto não exige esforço, não exige meditações, afirmações, rituais. Touro não age através da cabeça, age através do corpo. Através do sabor da comida que vocês se permitem cozinhar sem ser à pressa. Através do toque do tecido que escolheram não porque é prático, mas porque gostam. Através de um passeio que não tem outro objetivo senão o prazer. Através de cada momento em que se permitem simplesmente receber. Sem justificação, sem merecimento, sem culpa. Mas de onde vem exatamente esta capacidade agora? Por que é que este ciclo de Vênus em Touro é diferente dos anteriores? O que mudou? Não no céu, mas dentro de vocês. Antes de entrar em Touro, Vênus passou pelo fogo de Carneiro, encontrou Quíron, tocou no mais profundo, na sensação do próprio valor. E entrou na sua casa não como tinha entrado antes, renovada. Este é um contexto importante, mas não é o principal. O principal é o que acontece dentro de vocês, agora mesmo. Porque Vênus não entra em Touro no vazio. Ela entra na vossa vida, no vosso dia concreto, no vosso estado concreto. E se escutarem com atenção, já sentem que algo se moveu. Não no céu, dentro. Talvez se manifeste em pequenas coisas, em terem subitamente vontade de cozinhar algo saboroso, em escolher roupa de manhã e a mão se ter estendido não para o habitual, mas para aquilo de que gostam. No caminho para casa, terem reparado no pôr do sol e pela primeira vez em muito tempo, terem parado uns segundos apenas para olhar. Não para fotografar, não para partilhar, apenas para ver. Isto é Touro. Ele traz de volta o contato com as coisas simples, com aquelas que não custam dinheiro, não exigem esforço, não precisam de justificação, mas que constituem a própria sensação de uma vida plena. Habituamo-nos tanto a correr atrás de grandes objetivos que desaprendemos a sentir aquilo que já está aqui. E ele está aqui. Sempre esteve. Simplesmente os filtros não o deixavam passar. E eis o que vocês podem começar a notar nos próximos dias. As pessoas à vossa volta não mudaram, mas vocês começam a ver nelas o que antes não viam. Não porque elas se tornaram melhores, mas porque o vosso olhar se tornou mais suave, mais amplo, mais caloroso. Situações que antes irritavam, de repente deixam de vos afetar. Não porque se tornaram mais pacientes, mas porque dentro de vocês surgiu um espaço que antes não existia.
E nesse espaço, as pequenas coisas deixam de ser irritantes, passam a ser aquilo que são, pequenas coisas. Mas o mais surpreendente é o que começa a acontecer na forma como vocês se olham a si mesmos. Se antes o olhar no espelho desencadeava automaticamente um inventário, o que está mal, o que corrigir, o que falta, agora pode acontecer algo pouco habitual. Olham para vocês e, em vez de uma lista de defeitos, veem simplesmente uma pessoa, viva, verdadeira. Alguém que passou por muito e está aqui. E isso é suficiente. Não suficiente dadas as circunstâncias. Não suficiente para a minha idade. Mas simplesmente suficiente. Ponto. Isto é Vênus em domicílio. Ela não acrescenta valor a vocês. Ela remove tudo que escondia esse valor. Como um restaurador que, camada após camada, retira o verniz escurecido de uma pintura antiga e, por baixo, revelam-se cores que sempre foram brilhantes. A pintura não mudou. Simplesmente tornou-se visível aquilo que ela sempre foi desde o início. E aqui vai uma outra observação que talvez vos surpreenda. Quando a forma como se relacionam conosco mesmos começa a mudar, muda automaticamente aquilo que atrai. Não de forma mística, de forma muito concreta. Os neuropsicólogos descrevem isto como uma mudança no viés de confirmação. O cérebro procura sempre confirmar aquilo em que já acredita. Se a crença de base é "a mim não me é devido", o cérebro filtra a realidade de forma a confirmá-la. Não repara nos elogios, desvaloriza os sucessos, foca-se nas rejeições. Mas quando a crença de base se desloca, nem que seja 1 milímetro, na direção de "a mim é-me permitido", o filtro reconfigura-se. E de repente, aquilo que sempre esteve presente, mas passava despercebido, torna-se visível. Oportunidades, pessoas, propostas, calor. Tudo isto esteve sempre aqui. Simplesmente o vosso cérebro, até hoje, considerava isto um erro no sistema. Vênus em Touro reconfigura o filtro, dia após dia. Não de forma abrupta, suavemente, através do corpo, através do prazer, através de cada momento em que se permitem aceitar o que é bom sem o interrogar. E a cada um desses momentos, a janela expande-se. E aquilo que era bom demais para mim, torna-se a nova norma. Mas o que fazer concretamente para que este processo não fique apenas como pano de fundo, mas se torne naquela colheita de que temos falado? Lembram-se? No início eu disse que há uma coisa que vai determinar se vocês recebem deste ciclo tudo o que ele traz ou se passam ao lado. Aqui está. Aceitação. Não uma ação, não uma estratégia, não um plano de 10 pontos. Aceitação. A capacidade de dizer sim à vida quando ela oferece algo bom. Sem reservas, sem verificações, sem o habitual, espera, primeiro vou perceber qual é a armadilha. Isto parece simples, mas para a maioria das pessoas é a coisa mais difícil que se lhes pode pedir. Porque fomos ensinados a agir, ensinados a conquistar, ensinados a merecer. E a aceitar, não fomos ensinados. Aceitação na nossa cultura é quase sinônimo de fraqueza. Como se receber algo sem o ter suado fosse vergonhoso. Como se estender a mão e aceitar o que nos oferecem fosse imodesto. Como se a vida tivesse de ser difícil para que os seus resultados tivessem valor. Touro não concorda com isto. Touro é um signo para quem o prazer não é uma recompensa pelo sofrimento. É um estado natural, como a respiração, como os batimentos cardíacos, como aquilo que acontece quando deixamos de atrapalhar. E Vênus em Touro, na sua casa, em plena força, cria as condições para que deixar de atrapalhar se torne mais fácil do que nunca. O que significa isto na prática? Não rituais, não meditações, não afirmações diante do espelho. Coisas muito mais simples, e é por isso mesmo que funcionam. Isto significa
Quando alguém vos fizer um elogio, dizer obrigado. Não, não foi nada. Não, qual o quê? Não uma longa explicação de por que razão o elogio não é merecido. Apenas obrigado. E permitir que essa palavra chegue àquele lugar interior a que se destina. Uma palavra, 2 sílabas, e uma revolução para quem está habituado a despistar. Isto significa, quando oferecerem ajuda, aceitar. Não, eu resolvo sozinho. Não, não é preciso, não custa nada. Mas sim, obrigado, preciso disto. 3 palavras que para muitos são mais difíceis do que qualquer confissão. Porque aceitar ajuda é reconhecer que não tem de carregar tudo sozinhos. E isto desfaz um programa que funcionou durante décadas. Isto significa permitirem-se um prazer sem justificação. Comprar flores, não para uma ocasião especial, nem para oferecer, mas para vocês. Porque sim, beber um café devagar, olhando pela janela, e não a correr entre tarefas. Escolher algo bonito, e não apenas prático. E não sentir depois necessidade de compensar. Não se castigar pela alegria. Não ter de pagar os momentos de descanso com um esforço triplicado depois. E é aqui que a lua em Virgem, que entra neste signo no mesmo dia, se torna uma aliada ideal. Virgem é o signo da ordem, da atenção aos detalhes, do sentido prático. Se Touro diz, deixa entrar a abundância, Virgem diz, e eis como organizar isso concretamente. Arranjem o espaço à vossa volta, não por ansiedade, mas pelo desejo de criar um lugar para onde seja agradável regressar. Afastem aquilo que se acumula, fisicamente e emocionalmente. Libertem uma prateleira. Libertem uma noite. Libertem um espaço na agenda. Não para fazer algo, mas para vocês. Virgem ajuda a criar o recipiente. Touro, a preenchê-lo. E ainda uma outra coisa, talvez a mais importante de todas as práticas. Estejam atentos ao que chega. Nas próximas semanas, a vida começará a oferecer. Não de forma ruidosa, não com fanfarras, mas silenciosamente, através de pessoas, conversas, ideias, encontros casuais, propostas inesperadas. Na linguagem que Touro usa melhor, através do concreto, do palpável, do real. A vossa tarefa é não deixar passar, não recusar com o habitual, isto não é para mim. Não desvalorizar com o costumeiro, isso não passa de uma pequenez. Porque a abundância de Touro começa precisamente nas pequenas coisas, num elogio que se aceita, numa noite sem culpa, num sim, onde antes estava automático o não é preciso. Todos os planetas estão agora em movimento direto. O vento favorável que começou depois do dia 20 de março continua. Vênus em domicílio, lua crescente, as sementes na terra, o solo pronto. E a única coisa necessária para a colheita é permitir que ela cresça. Não puxar os rebentos para cima com as mãos. Não verificar a cada hora se já nasceram, mas confiar no processo. Pela primeira vez em muito tempo, simplesmente confiar. Porque este ciclo não é para aqueles que lutam, é para aqueles que estão prontos a receber. Isto é para vocês, exatamente para vocês. Não porque mereceram, não porque o ganharam, mas porque isto sempre foi vosso. Simplesmente agora estão finalmente prontos para o aceitar. O ciclo da abundância começou. O jardim recebeu a chuva. A terra está quente. As sementes no solo. E a única coisa que resta é permitir que tudo cresça. Não apressar. Não controlar. Não verificar a cada hora. Mas confiar. Naquilo que foi semeado. Naquilo que cresceu dentro de vocês ao longo desta semana extraordinária. E naquilo que vocês, finalmente, podem simplesmente receber. Não amanhã. Não quando forem melhores. Agora. A partir deste exato ponto. Exatamente como são. Isto é suficiente. E isto
é apenas o começo.